Continuando nossa sessão de atendimento de pedidos dos inscritos, hoje é o dia de falarmos de Hajime no Ippo, que foi requisitado pelo Thiago Mota. Antes de iniciarmos, já deixo registrado o agradecimento ao Thiago pela sugestão feita. Esse tipo de coisa é muito importante aqui para o canal, até para a gente fortalecer a relação entre criador e inscritos. Então valeu, Thiagão. Pois bem, hoje é dia então de comentarmos especificamente mais um clássico do mangá shonen, que é Hajime no Ippo. De maneira mais exata, esse é um dos maiores clássicos do shonen de esporte. Tendo sido iniciado em 1989, esse mangá veio antes do próprio Slam Dunk, por exemplo. Acho que dentre as principais obras do gênero, apenas Touch, que é uma história de beisebol de 1981, veio antes. Claro, Ashita no Joe, que comentamos no vídeo passado, pode ser considerado um mangá de esporte anterior a Hajime no Ippo, mas eu não sei se concordo com essa ideia e vou explicar porquê ainda nesse vídeo. Um dos grandes méritos de Hajime no Ippo é o fato de ser uma das obras mais longas da história do mangá. Como eu disse, o primeiro capítulo é de 1989 e a obra ainda não terminou. Hoje, Ippo já conta com mais de 1350 capítulos e esse é um fator que me deixa bastante curioso / interessado. Curioso porque eu quero saber se o autor não se perdeu no meio do caminho, ou seja, se ele já não deveria ter terminado a obra, mas que terminou se apegando demais e não quer largar o osso, ou se ele realmente ainda tem coisas relevantes a dizer e a desenvolver dentro desse mundo que ele criou lá nos anos 80. E se for o caso de a obra ainda estar em alto nível, aí eu já fico bastante interessado, porque me parece que esse mangá então acompanha de forma detalhada toda a trajetória do seu protagonista no mundo das lutas, desde o inicinho até a aposentadoria, que é o que parece ser a fase atual do mangá. Esse tipo de desenvolvimento, entre aspas, lento, que não apressa nada e permite que o leitor sinta cada passo do personagem, é uma coisa que bastante me interessa. Então se Hajime no Ippo faz isso, já ganha ponto comigo. Enfim, chega de lenga-lenga. Vamos à análise dos primeiros capítulos. Especificamente falarei do que aconteceu até o capítulo 23, que é o final do arco de estreia do Ippo no mundo profissional. Talvez tenha spoiler, talvez não, eu nunca sei muito bem direito, mas é sempre bom deixar o aviso aí pra ninguém querer me matar. Tendo analisado Ashita no Joe na semana passada, é muito difícil analisar outro mangá que tem o boxe como temática central e não comparar as duas obras. Mas calma, eu não vou entrar na ideia de qual das duas é melhor ou pior, até porque acho esse tipo de discussão muito pouco produtiva. Não se ganha muito com esse tipo de treta, só servindo para gerar debates intermináveis na internet, com os fãs de uma ou outra obra se matando mutuamente, sem chegar a nenhuma conclusão que vale a pena destacar. Não, aqui a ideia vai ser a de explicar em que pontos essas duas obras dialogam e em que ponto elas se afastam para podermos entender bem as abordagens possíveis dentro de um mesmo tema. Esse é um dos grandes méritos da arte. Você pode ter várias obras falando da mesma coisa e ainda assim serem bastante diferentes uma da outra. E por que eu tô nessa lenga-lenga toda ao invés de entrar logo na análise? Justamente porque é em cima dessa comparação que eu vou trabalhar no vídeo de hoje. Os pontos nos quais ambas as obras se aproximam demonstram de forma cabal como Ashita no Joe foi realmente uma obra extremamente influente dentro da indústria. Várias das coisas que nós comentamos no vídeo anterior podem ser vistas aqui também em Hajime no Ippo. Por outro lado, Ippo é uma história que tem uma cara muito própria, que também influenciou todo o seu segmento de mangá de esporte. Vamos comentar então em cima de três fatores principais: protagonistas, lutas e rivais. Acho interessante começarmos falando acerca dos protagonistas de ambas as obras, porque a diferença entre eles meio que determina as distintas abordagens entre elas. Obviamente não vamos falar de maneira pormenorizada do Joe aqui, até porque já fizemos isso no vídeo da semana passada. O ponto central, porém, é Ashita no Joe é uma obra carregada pela força do seu protagonista. Isso não quer dizer que não existam outros méritos naquele mangá. Na verdade, há muitas coisas excelentes ali, mas eu não tenho dúvidas de que o andamento da história de Ashita no Joe está intimamente ligado ao seu protagonista, com todas as suas camadas, contradições e complexidades. Já Hajime no Ippo aposta no caminho exatamente oposto. Seu personagem central é, pelo menos até o presente momento, bastante simples, porém funcional. No início da história, vemos que o Ippo é um garoto tímido, retraído e que não consegue se impor perante os outros. Por conta disso, é vítima de um bullying pesado por parte de outros alunos, o que termina fazendo com que ele não tenha nem mesmo a confiança necessária para se enturmar com outros colegas que aparentemente não têm vontade de fazer mal a ele. A autoestima do garoto é inexistente depois das constantes agressões sofridas nas mãos dos filhos da puta lá. Ora, em um determinado dia, como qualquer outro, acontece de o Ippo ser salvo das agressões por um outro jovem, mais velho que ele, mas ainda jovem, que era lutador de boxe. A partir daí, acende-se a chama no jovem Ippo para buscar aprender a arte do boxe, até para superar suas próprias fraquezas. Veja você então que essa construção é bastante simples. Não há grandes questões por trás de Ippo e nem ele apresentou diversas facetas diferentes nesses primeiros arcos da história. Fora essa ideia base, ele tem apenas uma outra camada
que nós abordaremos daqui a pouco. Acontece, porém, que esse enredo básico é extremamente funcional porque ele mexe com mecanismos de empatia muito fáceis de serem ativados no leitor. É muito intuitivo para nós torcer por uma pessoa de bom coração que sofre injustiças constantes. É quase genético esse nível de empatia que sentimos por um indivíduo que é agredido brutalmente sem motivo nenhum. Logo de saída, nós ficamos ansiosos pela evolução do Hippo, pelo momento no qual ele vai se tornar uma pessoa mais forte, mais confiante de si, para que os abusos que ele costumava sofrer não voltem a ocorrer. Então veja que o autor dessa obra buscou um caminho bem mais simples para a sua escrita do que Ashita no Joe. Se naquela obra dos anos 60 nós tínhamos um protagonista que em vários momentos era até difícil de gostar, porque causador de diversos problemas desnecessários, que tinha lá seus motivos, em Hippo nós temos um moleque gentil para o qual é muito difícil não torcer. Repetindo o que eu disse no vídeo passado, não há aqui certo ou errado. Ambas as abordagens são válidas e cada uma leva a história para um lugar diferente. Cada uma espera um tipo de engajamento distinto por parte do leitor. É justamente aqui que entra aquela outra camada do Hippo que eu mencionei. O protagonista dessa obra apresenta uma outra faceta que ironicamente o aproxima do Joe. Ele também é extremamente determinado. Eu abordei no vídeo passado essa característica do protagonista de Ashita no Joe, citando como exemplo uma luta na qual ele apanhou bastante, mas se recusou a perder. Hajime no Ippo tem cenas bastante parecidas que provavelmente foram inspiradas pelo mangá dos anos 60. Também o Ippo se mostra bastante resiliente e se recusa a aceitar a derrota, apresentando a capacidade assombrosa de se manter de pé, mesmo sofrendo todo tipo de golpe. Só que aí tem o detalhe: se essa característica une ambos os protagonistas, o contexto geral das obras novamente os distancia. Em Ashita no Joe, a determinação do personagem principal é também um elemento de empatia usado pelo autor, mas está inserida dentro de um contexto muito específico, no qual o protagonista usa dessa determinação para suportar o inferno da prisão e não aceitar nenhum tipo de agressão à sua dignidade, ao mesmo tempo em que contrasta com seus visíveis defeitos. No caso de Hajime no Ippo, essa característica é usada de maneira mais direta, digamos assim. Ippo é um garoto constantemente agredido de forma injusta, que vê no boxe o fator para se tornar uma nova pessoa, mais forte e mais capaz de se defender. Até por conta disso, logo surge um grande amor de sua parte para com o esporte, e daí surge a determinação de ser sempre melhor, de lutar melhor e de vencer seus obstáculos internos e externos. No caso dos externos, os oponentes, né? O resultado então é o seguinte: Hajime no Ippo se torna uma daquelas obras que vieram a ser muito comuns dentro do shonen e ainda mais nos mangás de esporte, que buscam o tempo todo inspirar seus leitores. Ao mostrar o antes fraco Ippo superando todas as suas dificuldades para se tornar um guerreiro digno, é como se o autor dissesse para o público buscar a mesma coragem que ele tem para enfrentar seus próprios problemas, ter a mesma determinação na hora de encarar os desafios. Se até o Ippo pôde, por que não você também? Nesse sentido, essa obra foi uma grande precursora de uma tendência dentro do seu gênero. Então veja a diferença nas abordagens. O Joe sem dúvida também pode ser inspirador, mas o caminho que ele percorre é bem mais tortuoso. Muito mais importante naquela obra é mostrar toda a alma daquele jovem, com o que ela tem de belo e de feio, e pintar um quadro mais completo acerca desse personagem. No caso do Ippo, fez-se um protagonista simples, mas que é capaz de levar a inspiração de uma maneira mais direta para o público. Ambas as abordagens são válidas e ambas são muito bem executadas pelos respectivos escritores. Por outro lado, quando nós falamos das lutas, que é o segundo ponto, né, o panorama se inverte. Até o momento onde eu li Ashita no Joe, as lutas foram legais e boas o suficiente, mas em Hajime no Ippo, os combates são muito mais trabalhados, bem mais detalhados, não apenas quanto às técnicas usadas pelos lutadores, mas também no cuidado com o qual o autor constrói os momentos de impacto dentro dessas lutas. Isso também é reflexo da diferença fundamental entre as duas obras. Ashita no Joe passa mais tempo com seu protagonista, desenvolvendo-o lentamente. Hajime no Ippo, por ter um personagem mais simples e que funciona logo de cara, pode se dar ao luxo de construir melhor suas lutas. Aqui, a arte do Morikawa ajuda bastante a nos imergir nos combates. Hajime no Ippo é uma obra cheia de painéis memoráveis nos momentos das lutas, com o autor usando de forma magistral as linhas de movimento para demonstrar a dinâmica dos personagens dentro do ringue. Além disso, como eu disse, ele se utiliza de várias técnicas narrativas para aumentar o impacto do que acontece nos combates, como demonstrar de forma detalhada os pensamentos dos lutadores, que faz com que o leitor tente antecipar o que virá a seguir, só para ter sua expectativa quebrada com algum movimento inesperado do outro boxeador, ou fazer com que os outros personagens que estão assistindo às lutas comentem o que está acontecendo e demonstrem grande tensão ao assistir os combates, o que termina gerando essa mesma tensão em quem lê de forma reflexa. Ou ainda cria vários momentos de catarse, colocando o Ippo em alguma situação muito difícil dentro da luta, quase sem esperança até, usando aquela característica já mencionada do personagem de ter grande determinação para aguentar
dar uma quantidade insana de porradas e aliviando o leitor dessa tensão com algum golpe ou estratégia usada no momento mais desesperador pelo protagonista, que termina por vencer a luta. Enfim, são várias as técnicas usadas para gerar engajamento nos combates que o autor vai despejando de forma muito habilidosa aqui. Destaco a luta de estreia do Ippo entre os profissionais, na qual o Morikawa criou tensão com a ameaça de que a luta poderia ser parada a qualquer tempo devido a um sangramento do Ippo que acarretaria na sua derrota. Após isso, após esse evento dele ficar ferido na luta, o adversário tentava golpeá-lo repetidamente na região do ferimento e a cada golpe desferido a apreensão do leitor aumenta. Estamos sempre com receio de que mais um soco e a groselha vai correr e aí nosso herói vai perder sua primeira luta. Mas aí vem a arriscada estratégia do Ippo, invertendo sua base no meio do combate e conseguindo, depois de muito sofrer, encaixar seus golpes e aliviar a audiência, Ou seja, cada soco daquele que o Ippo vai acertando no oponente é um pequeno momento de catarse que se soma num momento maior de empolgação, de alívio repentino da tensão, É simplesmente muito bom. Aliás, ponto pro autor também pelo fato de ele ter construído minimamente o oponente do protagonista nessa luta. O Yusuke Oda, que nome é recém-papai, não era só um aleatório qualquer. Nós também sabíamos qual era a sua intenção na luta, porque ele queria ganhar e até dá pra simpatizar com ele. Eu gosto dessa ideia, ela dá mais peso ainda pro combate. Por último, cabe falar de outro ponto, que é o terceiro que eu mencionei lá atrás, no qual há semelhanças e diferenças entre Ashita no Joe e Hajime no Ippo, a dinâmica do personagem rival. Também isso eu mencionei no vídeo da semana passada. O Rikishi é provavelmente um dos primeiros rivais da história do Shonen, e nós vemos ali várias características que terminariam por se tornar clichê dentro do gênero. Hajime no Ippo bebe bastante dessa fonte, trazendo logo no início o personagem do Miyata. Só que aqui, outros elementos foram adicionados e que terminariam por virar também clichês do Shonen. Ou seja, Ippo, ao mesmo tempo em que bebeu de uma fonte anterior, adicionou coisas novas ao clichê, virando inspiração para coisas que vieram depois. Na verdade, a dinâmica dos rivais em Hajime no Ippo me lembrou bastante o que seria feito depois por Slam Dunk. O Ippo, como o Sakuragi, é o protagonista que tem certo talento, mas um talento meio que ligado à força bruta. Esse talento, porém, é oculto no início da obra. A dinâmica inicial é a de que eles são os esforçados contra os naturalmente dotados, que são os rivais Miyata e Rukawa, respectivamente. À medida que a história vai avançando, é que nós vemos que os protagonistas são também talentosos, mas à sua maneira. Como também nós descobrimos que os rivais são determinados, mas à sua maneira. Então o enredo é o seguinte: inicialmente existe a contraposição do esforçado contra o gênio, e aos poucos vamos vendo que existem tons de cinza aí no meio. Nem o esforçado é tão desprovido de talento quanto parecia, nem o gênio é tão acomodado e tem tudo fácil na mão quanto parecia. Hajime no Ippo traz isso, que seria usado por Slam Dunk, e depois transbordaria por todo o shonen, aparecendo em Naruto, Black Clover ou Boku no Hero, por exemplo. De toda forma, a dinâmica da rivalidade termina por motivar tanto o Ippo quanto o Miyata ao longo da história, e é muito interessante ver como o autor soube fazer uma contraposição, até mesmo no que diz respeito aos estilos de luta. O Ippo é baseado na força bruta, o Miyata é da finesse. Essa contraposição ajuda a construir ambos os personagens, e isso é um mérito enorme de escrita do Morikawa. O Ippo parece menos talentoso em comparação com seu rival, ou seja, esse é um obstáculo que ele tem que superar. Mas o Miyata também tem algo a provar com seu estilo de luta, já que seu pai, que o ensinou tudo o que ele sabe, teve a carreira encerrada justamente por um lutador com o estilo do Ippo. Então, o protagonista tem que provar que está à altura do rival. Esse, por sua vez, quer demonstrar que seu estilo de luta pode ser o mais eficaz, mesmo tendo uma deficiência grave que é justamente o ponto forte do estilo do protagonista. Ou seja, um tem motivo de sobra para querer provar que é melhor do que o outro. Ou seja, o clichê do rival veio de Ashita no Joe, mas Hajime no Ippo soube trabalhar isso à sua maneira e evoluir ainda mais esse tipo de história. Também foi adicionado um fator que nós vemos em Slam Dunk ou Naruto, que é a figura do rival do rival. Em algum momento do enredo, aparece um outro cara muito forte que quer desafiar o rival e nem liga pro protagonista, já que esse ainda não tem fama o suficiente, O que torna a questão uma disputa que deixa o personagem principal de lado por um tempo. Isso ocorre, por exemplo, com o Sendo em Slam Dunk e com o Rock Lee em Naruto, por exemplo. Talvez a gente possa colocar até o Todoroki em Boku no Hero. Enfim, tá meio claro pra mim que Ippo foi uma grande inspiração para a obra-prima do Takehiko Inoue e pro shonen no geral. É por isso que essa é uma das grandes importâncias dessa obra para a história, que, como eu disse, talvez só o mangá de Baseball Touch tenha sido um mangá de esporte que veio antes de Hajime no Ippo. Por que é que eu não acho que Ashita no Joe conte nesse sentido? Beleza, é um mangá de esporte centrado no boxe, etc, etc, e vários dos clichês que vieram depois estavam ali. Mas quando eu leio Ashita no Joe, eu sinto uma coisa tão ligada
aliada a um desenvolvimento de personagem, que o boxe, apesar de estar ali, de ser bom, não parece ser o centro das atenções. Você tem claramente uma obra que usa muito tempo para construir o seu protagonista e depois ela coloca ele dentro do contexto do boxe. Já o que nós consideramos modernamente como um mangá de esporte é o contrário. O jogo ou o esporte, no caso a luta, está no centro das atenções e por meio dela é que vem o desenvolvimento do personagem. Então quem carrega o fio condutor da coisa é o esporte. Então quando eu penso em Ashita no Joe, eu não penso exatamente num mangá de esporte. Pelo menos não até onde eu li. Pode ser que agora eu mude minha opinião, porque aparentemente realmente o foco vai dar uma mudada a partir dos arcos seguintes. Mas é só esse esclarecimento mesmo. Feitos esses pontos, chegamos ao final do nosso vídeo sobre Hajime no Ippo. Desde já agradeço novamente ao Thiago pela sugestão feita. Infelizmente não vai dar para cobrir essa obra por completo, afinal estamos falando de mais de 1300 capítulos no mangá, mas pode ter certeza que outros vídeos serão feitos acerca dele. Na verdade eu estou bastante satisfeito com o pouco que eu li, por todos os motivos apontados anteriormente, de construção dos personagens e das lutas, e muito curioso para acompanhar o resto da obra, vendo o passo a passo da carreira do Ippo. Então certamente eu vou ler um pouco mais dessa história assim e querer comentar aqui com vocês. Por enquanto é só, agradeço a quem ficou comigo até aqui. Semana que vem, Dragon Ball. Até lá.